Suspeito de homicídio que matou uma criança em Patos de Minas é morto a tiros na cidade de Paracatu. Lembra desse caso que a gente repercutiu e muito? Foi revoltante quando eu disse que a violência, infelizmente, a gente tem que se preocupar porque ela está do lado da nossa casa, está na rua onde a gente mora e, infelizmente, uma criança foi morta por causa dessa violência? Bom, quem atirou nessa criança, de acordo com informações, esse suspeito foi vítima de homicídio. Ana Paula Lemos trazendo as informações em relação a esse caso registrado em Paracatu, que tem uma ligação muito grande com Patos de Minas. Ana, bem-vinda, boa tarde. Excelente tarde para você também, Rafael, e para todos que acompanham a nossa programação. Ele foi morto com 15 tiros, segundo a Polícia Militar lá da cidade de Paracatu, viu, Rafael? Esse adolescente de 17 anos, como você bem adiantou, é o principal suspeito de ter tirado a vida de um jovem de 21 anos e de uma criancinha, o Danilo, de apenas 4 anos. Esse caso que aconteceu há exatamente 10 dias. Eu não estava em Patos de Minas, estava de férias, mas acompanhei aqui na programação. Foi um caso que chocou o país todo. E agora, com esse desfecho. Segundo ainda informações dos militares, eles foram chamados no bairro Chapadinha, lá em Paracatu, durante a madrugada de hoje, porque moradores ali daquela região haviam ouvido vários tiros. E os próprios moradores relataram que acreditavam que aquele adolescente, aquela vítima, seria o suspeito desse duplo homicídio que foi registrado aqui em Patos de Minas. Rapidamente, então, a perícia foi até o local, a perícia técnica da Polícia Civil, e, de acordo com eles, Rafael, foram 15 perfurações provenientes de disparo de arma de fogo, sendo 9 perfurações na cabeça, 2 na mão direita, 4 no ombro direito e ainda uma perfuração de saída no tórax. Segundo investigações, nesse caso que está sendo investigado desde quando esse duplo homicídio aconteceu, no dia 21 de outubro, a polícia disse que no último fim de semana, esse adolescente de 17 anos teria feito uma transmissão ao vivo nas redes sociais dele, se vangloriando pelos crimes que ele havia cometido. Ele que está foragido desde então e é um adolescente que é muito conhecido no meio policial. Ele tem uma vasta ficha criminal, inclusive um homicídio também, que ele envolveu em um homicídio que aconteceu no ano passado, ou seja, fazendo as contas aqui, quando ele tinha apenas 16 anos. Em nota, a Polícia Civil informou o seguinte, Rafa, que assim que foi acionada, deslocou a perícia oficial ao local, onde foram realizados os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios que irão subsidiar a investigação. O corpo da vítima foi encaminhado ao posto médico legal para ser submetido ao exame de necrópsia. Então, o trabalho da polícia começou assim que eles foram acionados, os militares foram acionados, e eles já chegaram até um possível suspeito deste homicídio, que também é uma adolescente de 17 anos. A criminalidade começando tão cedo aqui na nossa região, né, Rafa? E esse adolescente de 17 anos já foi encaminhado à delegacia de plantão lá da cidade de Paracatu, como sendo, então, o principal suspeito desse homicídio. É claro que agora o trabalho da polícia continua, tanto com o homicídio registrado nessa madrugada, quanto do homicídio registrado há 10 dias atrás. Porque mesmo que esse adolescente de 17 anos seja o autor do duplo homicídio que aconteceu aqui em Patos, a polícia ainda precisa investigar as outras pessoas que estão envolvidas, a motivação. Então o inquérito ainda não foi encerrado. A gente acompanha agora esses 2 casos, né? Só relembrando, acho difícil as pessoas que estão acompanhando a nossa programação não tiverem sabido, né? Não tiverem ciência do que aconteceu há 10 dias atrás. Mas no dia 21 de outubro, no bairro São José Operário, aqui em Patos de Minas, era uma tarde de sábado, estava então essa vítima de 21 anos lavando um veículo na calçada, em plena luz do dia, algo normal ali no fim de tarde de sábado, e o Danilo, de apenas 4 aninhos, também estava fora de casa quando 2 pessoas chegaram, 2 homens chegaram em 2 bicicletas e começaram a atirar. O jovem de 21 anos foi atingido no peito, ele tentou correr, mas infelizmente não conseguiu. Foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. E o mesmo aconteceu com um pequeno de 4 anos que foi atingido no peito. Desde então, a polícia faz todos os rastreamentos, as investigações. Essa dupla foi identificada, mas ainda não havia sido localizada. Então a gente está falando de um crime bárbaro e agora esse outro homicídio, esse jovem, esse adolescente, de 16 anos que foi executado com 15 tiros.
A polícia, então, aqui de Patos de Minas, de Paracatu, de toda a região, muito engajada para desvendar esses dois crimes e a gente, claro, vai continuar acompanhando tudo de perto, Rafa. Exatamente. Lembra daquela frase que a gente sempre ouve falar, que violência gera violência? Violência gera violência. Nesse caso, está muito claro isso, né? Nós tivemos uma triste história envolvendo a morte de um garotinho de 4 anos, um duplo homicídio, porque também um rapaz acabou sendo morto. Segundo informações, esse rapaz teria algum tipo de envolvimento, algo que está sendo investigado com a polícia, mas o garotinho, evidentemente, inocente, não sabia de nada que estava acontecendo, estava simplesmente brincando quando foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo. Aí, por causa de tudo isso que aconteceu desse crime, um outro crime agora registrado com o suposto autor, um dos autores desse homicídio, e quem teria praticado esse crime? Um adolescente, de acordo com as informações. O caso segue sendo investigado. Uma situação muito triste quando a gente fala de tanta violência e, como disse a nossa repórter Ana Paula Lemos, os adolescentes, né, os jovens estão começando mais cedo, lamentavelmente, nesse mundo do crime. Isso é triste, a gente precisa se preocupar e principalmente as nossas autoridades, algo precisa ser feito para evitar isso.